Olá, meus amores! Bom dia! Que coisa boa estar novamente com vocês. Como a tia fica feliz. Mas antes da gente começar a nossa aula, a tia tem uns recadinhos para vocês. Procure um lugar bem calmo, bem arejado, bem silencioso, para que vocês possam, certo? Estudar com bastante tranquilidade, prestar bastante atenção na tarefinha de vocês e na aula de hoje, tá certo? Junto com vocês levem lápis, borracha, caderno, apontador e o livro de vocês, que é o livro de geografia, que a nossa aula hoje vai ser geografia. E nós vamos falar hoje coisa boa sobre a vegetação, sobre nossa mata, sobre as nossas florestas, sobre a nossa vegetação, a vegetação do nosso Brasil, certo? No livro de vocês, essa aula está na página 75 a 80, tem todo o conteúdo, certo? Sobre a vegetação, para que vocês possam acompanhar junto com a tia aqui. Quando eu falo em vegetação, a tia mostrou aqui o mapa, nós estamos falando de tipo de plantas, tipo de vegetais que tem em determinada região. Cada regiãozinha tem seu tipo de vegetação. Só que a tia vai falar hoje sobre o geral, a vegetação geral, certo? Que são a floresta amazônica, a mata atlântica, as zonas dos cocais, a mata das araucárias, a pampas ou campos, os cerrados, a caatinga, o Pantanal e a região litorânea, certo? Que faz parte do litoral. Vegetação do Brasil compreende as várias manifestações de formação de vegetais existentes no país, que surge conforme o tipo de clima e o tipo de relevo. A vegetação ela surge conforme o tipo de clima que tem aquela região e conforme o tipo de relevo, dividindo entre dois grupos florestais e campestres. O tipo de vegetação florestal ocupa cerca de 60% do território brasileiro, enquanto a área restante é campestre. Por que diz que a área a florestal ocupa 60%? Se vocês olharem aqui para o mapa, no mapa de vocês tem essa partezinha verde, não é isso? Que é a parte do norte, lá no norte. A vegetação de lá é banhada pela floresta Amazonas. Se vocês olharem bastante, vocês verem que a floresta Amazonas ela toma praticamente todo o território norte. O grupo florestal é constituído por matas atlânticas, mata das araucárias, mata do cocais, amazonas e mangue. Enquanto a área campestre é a cerrado, a caatinga, o pantanal e a pampas ou campos. Vamos falar um pouco sobre a floresta amazônica. Por que a floresta amazônica ela é conhecida como clima equatorial? Lembra que a tia falou na aula passada sobre o clima equatorial? Por que ele é equatorial? É um clima pluvialmente. Ele chove bastante, mas ele é quente. Por quê? Porque ele está perto da linha do Equador. O clima equatorial é conhecido como Amazonas legal. Abriga milhões de espécies de animais e vegetais, sendo de vital importância ao equilíbrio ambiental do planeta. Nós dependemos muito da Amazonas, que infelizmente os seres humanos estão acabando com a nossa mata. Estão acabando com... Por quê? Por que ela é de grande importância? Porque se concentra a maior quantidade de árvore, de floresta fechada, e muita espécie de animais e vegetais vivem lá. E com as queimadas, está prejudicando tanto o solo como a nossa atmosfera, o ar. Está dando oportunidade para os raios ultravioletas penetrar mais na nossa Terra, no nosso planeta. Ela é classificada como uma formação florestal, latifoliadas, por suas folhas são largas e agrupam-se densamente, geralmente atingindo grandes alturas. Se vocês olharem aqui, ela tem as vitórias régias, que são folhas grandes, certo? Folhas grandes. E as florestas da Amazônicas, ela é bastante densa, é muita árvore,
altas, as árvores de lá são altas, e muito uma perto da outra, fechando a floresta. Tá aí como a tia mostrou para vocês. Agora nós vamos falar da caatinga. A caatinga ocupa o sertão nordestino, onde o clima é semiárido e chove pouco. Em decorrência disso, nela surgem as plantas que se mantêm com pouca água, que são os cactos. Quando chove no Nordeste, no sertão nordestino, esse cacto, ele acumula água dentro dele, certo? No solo. Então, essa água faz com que ele fique o ano todo, se houver uma seca, certo? Ele fica sempre verdinho, porque é aquela água que ele acumula dentro dele, dentro das suas raízes, faz com que ele aguente a ficar sem muita chuva, certo? Um período de seca. Também surgem plantas como os fancheiros e o mandacaru, mas nos favorecendo da umidade. Pode crescer na caatinga árvores como aroeiras, baraúnas e juazeiro. A caatinga ocupa o sertão nordestino, onde o clima é semiárido e chove pouco. Também surge as plantas, certo? Como a tia falou, que a caatinga ela ocupa o Nordeste, onde o clima é semiárido e pouca chuva. Lembrando novamente, a caatinga ela ocupa toda a parte do sertão nordestino, certo? E por que que ela é denominada? Porque o clima dela é semiárido, como a tia disse, que a vegetação ela depende do clima e do relevo. Então, o clima é semiárido e chove pouco. Então, as plantas que mantêm lá, que nascem lá, que vivem desse clima e conseguem viver com a pouca chuva são os cactos, os fracheiros, o mandacaru. Tá aí as caatingas. Essa planta aqui é as fancheiras, que é essas de caule e sem poucas folhas, que aqui está no sertão nordestino e está na seca. Vocês estão vendo que tem uma plantação quando está na seca e quando tem um período chuvoso. O cerrado. O cerrado é uma vegetação campestre, certo? Como a caatinga também é uma plantação campestre. É uma formação florestal do tipo savana, sendo considerado por muitos autores como os mais complexos tipos de savana do mundo. É o segundo maior domínio florestal brasileiro, ocupa mais de 24% das áreas do país. Assim como a Mata Atlântica, o Cerrado também foi bastante devastado, tendo quase 80% da sua biomassa destruída pela ação do homem. Então, o ser humano ele está destruindo a nossa vegetação. Aliás, está destruindo o nosso planeta. Em virtude do fato de baixa e alta umidade, a parte do ano, bem como por apresentar um solo pobre em nutrientes. O cerrado apresenta árvores esparsas, mas não muito altas, e de tronco retorcido para evitar a perda de água. Existem também os chamados cerradões, em que a formação florestal é mais densa. Para apresentar um solo muito ácido, seu território pouco favoreceu a agricultura, até os anos de 1970, quando se descobriu que o acrescente calcário ao solo havia acidez, certo? Por que essas plantas elas não estavam se desenvolvendo? Porque o seu solo estava muito ácido e contribuiu para a agricultura do país. Também foi responsável pela intensificação do processo de devastação da nossa composição florestal. Então, o cerrado, qual é a principal característica do cerrado? O clima dele está na floresta, na Mata Atlântica. O cerrado também é devastado. Ele vive em baixa umidade, certo? Os seus troncos das suas árvores são retorcidas, ele nem é alto nem é baixo, ele é de médio porte e o seu tronco ele é retorcido para que ele não perca muita água.
Você aí, gatinha, mostrou para vocês. Campos ou pampas, também chamado como campos sulinos e campanha gaúcha. É uma vegetação de campo formado por plantas herbáceas, predominantes rasteiras. São tipo gramas, certo? Ocupa cerca de 2% do território nacional da região sul e estende-se ao Uruguai. Vegetação encontrada no sul do país, as pampas assemelham às pradarias, posto que reúne um tipo de vegetação rasteira, como as graníceas, como a tia falou. A principal característica dos campos ou pampas são que a sua vegetação é rasteiras, arbustos e de árvores de pequenos portes, que são denominadas as gramas, gramíneas, que são os capins, certo? Surge em zonas de clima subtropical, essa parte do campus ou pampas existe mais lá para o lado do sul e sudeste, um pouco do sul e do sudeste. Por quê? Porque elas surgem mais no clima subtropical, certo? Onde o clima é mais subtropical. Existe também no nosso nordeste, no centro-oeste, no norte, no sul, no sudeste, também campos e pampas. Mas a vegetação que domina mais no sul do país são os campos e as pampas. Qual é a característica dos campos e das pampas? De novo, as árvores são arbustos, são de pequenos portes e sua vegetação é rasteiras, como gramas, gramíneas. Tá aí para vocês verem como as plantas são bem baixinhas, de pequeno porte. A maioria é capim, é grama, todo grameado. Os mangues. Os mangues é uma vegetação típica das regiões alagadiças e lodoadas, encontrada na costa litorânea do Brasil. O mangue é mais encontrado na parte do litoral do Brasil, certo? Que é onde a gente tem variações de animais, como o caranguejo, o siri, eles ficam mais nessa zona, na região de alagamento, certo? É na zona tropical e subtropical, ele fica tanto na zona tropical e subtropical do país, denominada de vegetação de transição, que surgem entre o ambiente terrestre e o marinho, e é possível encontrar mangues em outras partes do continente da América, como na África, na Ásia e na Oceania. Não é só no continente americano que é encontrado, não é só na América, não. A gente encontra o mangue na África, na Ásia e na Oceania, em outros continentes, não é só aqui. Ela apresenta um solo rico e nutriente. A água é salobra, decorrente da união do rio e dos mares. O que é que ocorre? Na união do rio e dos mares é onde se condensa, por isso que diz alagadice, que é o encontro do rio e do mar, certo? E ela é salobra por causa disso, água doce com água salgada. Reúne uma vegetação halofólicas, tolerante à salinidade, com árvores de médio ou grande porte, as quais podem apresentar raízes aéreas em virtude da falta de oxigênio no manguezais. As raízes dessas árvores, dos mangues, elas podem ser altas, certo? Aérea. Por quê? Porque elas vão buscar, devido ao alagadismo, devido com a alagação na parte do mangue, o que é que ele faz? Ele falta oxigênio, então ele vai, as raízes vai buscar oxigênio no alto, certo? A plantação dela, a maioria das raízes dela são aéreas. Tá aí o mangue. Se vocês analisarem, vocês veem que a raiz não é fixada no solo, ela é fora do solo. Ó. Por quê? Porque ela busca o oxigênio. A Mata Atlântica, também chamada de floresta tropical ou floresta atlântica, esse tipo de vegetação está presente em grande parte do litoral brasileiro, como predominância o clima tropical úmido, que ele é quente e úmido. Pode também apresentar microclimas tropical de altitude e subtropical úmido, na medida que é formado por planaltos e serras. A Mata Atlântica reúne grande diversidade vegetal, com presença de árvores de médio e grande porte, as quais formam densas florestas. Esse tipo de vegetação pode também ser encontrada
na América do Sul, na América Central, na África, na Ásia e na Oceania. Como a tia falou, que a floresta amazônica ela toma conta de quase 60% da nossa região. Por quê? Por que floresta tropical, floresta atlântica? Porque ela predomina no clima tropical úmido, porque ele é quente, a temperatura dele é quente, só que ele é úmido, o solo dele é úmido. E ele pode também ficar no tropical de altitude. O que é altitude? Clima quente, subtropical úmido. Altitude, a temperatura sobe, o subtropical, a umidade, certo? À medida que é formado os planaltos e as serras, a Mata Atlântica ela reúne diversidade de vegetais. Por quê? Qual é a principal característica dela? Ela fica no clima tropical úmido, as suas plantações são de árvore de médio e grande porte, as quais se tornam densas. Elas se fixam no clima tropical úmido. Por quê? Porque ele é quente, a temperatura dele é quente, mas o solo é úmido e há umidade. Tá, aí Kátia mostrou que são árvores de grandes ou pequenos portes, são altas. A mata araucária, também chamada de mata de pinhais. Esse tipo de vegetação é encontrado principalmente no sul do país. Quando eu digo pinhais, são vegetações que é conhecido como pinheiros. A vegetação é tipo um pinheiro, tipo é alto, são vegetações de alto porte, certo? As árvores são bem altas, são pinheiros. Se desenvolvem em locais do clima subtropical, inverno frio, verões quentes. Então, quando é que o clima é subtropical? Quando o inverno é frio e os verões são quentes, com presença de árvores de grandes portes, a qual se destaca o pinheiro do Paraná e araucárias. Juntas, elas formam uma floresta densa e fechada, embora sejam predominantes encontradas nos estados do Pará e Santa Catarina. Então, vamos lá. Qual é a característica da araucária? Ela vive em clima subtropical, a presença das árvores de grande porte e se destaca o pinheiro. O que é que vocês têm que saber da mata araucária? Que ela vive em clima subtropical e que a predominância das árvores dela são de grandes porte, que são conhecidas como os pinheiros do Paraná. Pinheiro do Paraná e araucária, certo? E a vegetação delas são densas e fechadas. Qual a característica principal da mata araucária? Vive em clima subtropical, as árvores são de grande porte, as suas árvores são densas e são fechadas, e elas, quando elas se unem, elas fecham a mata, certo? Tá aí para vocês verem elas separadas e elas juntas. Quando elas se juntam, como elas são muito altas e são de grande porte, quando elas se juntam uma na outra, fecham a mata fica fechada, a floresta fica fechada, ela fica densa. A mata dos caucais, que já está dizendo caucais, localizada no nordeste do país, que são no Maranhão e no Piauí. A mata dos caucais é considerada como a mata de tradição daqui, posto que surge entre os biomas da Amazonas, a Caatinga e o Cerrado. Por esse motivo, esse vegetal surge de dois tipos de clima, o equatorial úmido e o semiárido. Então, qual a principal característica do caucais? Elas ficam em dois tipos de clima. Elas se adaptam em dois tipos de clima, tanto no equatorial como no semiárido. Tanto ela fica no equatorial, que é quente a temperatura, mas tem umidade, e no semiárido, que chove pouco. Então, a característica dela é que ela se adapta em dois tipos de clima, tanto no clima equatorial úmido como no semiárido. Geralmente com altas temperaturas, constituída por invernos secos, os invernos são secos e os verões são chuvosos. A característica dela também, que ela apresenta árvores de grande porte, como uma floresta, das quais se destacam as carnaúbas, o buriti, o açaí e o babaçu. No Nordeste, na parte do Nordeste,
se destaca a carnaúba e na parte do norte, o açaí, o buriti e o babaçu. Então, ela está localizada tanto mais na parte nordeste, que são as carnaúbas, como na parte do norte, que é o que tem o clima equatorial, que é o buriti, o açaí e o babaçu. Então, é uma mata que se adapta tanto no clima equatorial como no semiárido. As suas árvores são de grande porte, formando uma floresta. Antes de terminar, voltando aqui, para te explicar as características principais de cada uma. A característica principal da floresta Amazonas é que elas vivem em clima equatorial, certo? Invernos secos, verões quentes, certo? Chove no norte, tem chuva, mas o inverno é seco, que é frio, o inverno é seco, e os verões são chuvosos, certo? O clima lá é equatorial porque está perto da linha do Equador. A principal característica dela é que as folhas das suas árvores são largas e são densas. Elas se adaptam no clima equatorial e ela é de grande importância para o equilíbrio do nosso país, do nosso planeta. A caatinga, ela ocupa o sertão nordestino, ela vive no clima semiárido, onde chove pouco. As suas árvores, elas são adaptadas, elas são de pequenos portes e médios portes, e é onde se concentra dentro da sua planta a quantidade de água que ela possa conseguir enfrentar a seca. Tem o cerrado, que a característica do cerrado ela vive em clima tropical. As plantações dela são de baixo porte, certo? E ela predomina a baixa umidade dela. Dos campos, a característica principal deles, eles vivem em vegetação de campo, é uma vegetação de campo. As suas plantas são de pequenos portes, certo? A sua plantação são de pequenos portes e ela se adapta em clima subtropical, certo? A característica da Amazonas, da floresta amazônica, que vive em clima equatorial, é de grande importância para nós e as suas árvores são de grandes e médio porte. A caatinga, ela vive no clima semiárido. As suas árvores se acostumam com a seca e com pouca chuva. O campos e as pampas se encontram no clima subtropical, se adaptam no clima subtropical. Suas árvores são de pequenos portes e arbustos são árvores pequenas, tipo grama. Os mangues vivem em regiões subtropicais, vivem em lugares alagadíssimos. A sua vegetação é de grande e médio porte, mas as suas raízes, para buscar oxigênio, elas são aéreas. A Mata Atlântica, elas vivem em clima tropical de altitude, tropical úmido e subtropical úmido, quente e úmido e subtropical, por quê? Porque chovem, o frio no inverno, o frio é bastante frio e no verão, é um pouco quente. Suas árvores são de grande portes e quando se juntam, fica uma mata fechada. Araucária vive em clima subtropical, inverno frio e verões quentes. Suas árvores são de grandes portes. Nos cocais, o clima dele é equatorial e semiárido, certo? Porque no Nordeste vive os carnaúbas, que são árvores de grande e médio portes, certo? Eles vivem em invernos secos, são constituídos por invernos secos e verões chuvosos. O Pantanal. O bioma do Pantanal apresenta uma rica diversidade de espécies vegetais e uma vasta área considerada um paraíso natural.
localizada na região central do Brasil, no estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Essa grande variedade pode ser notada nos diversos tipos de plantas terrestres e aquáticas, gramíneas, arbustos e árvores de pequenos, médios e grande porte. É uma rica vegetação de extrema importância para a existência da preservação do ecossistema do Brasil. Então, lá no Pantanal existe um bioma riquíssimo, diverso, tanto de animais, diversidade de animais, como de vegetais, certo? Pantanal. A tia tem uma atividades aí de fixação para vocês. De acordo com o que você aprendeu sobre vegetação, escreva no seu caderno quais são os tipos de vegetação e qual é a mais comum no nosso estado. Qual é a vegetação mais comum aqui no estado do Nordeste, no nosso Ceará? É a caatinga e o cerrado. Por quê? Porque se adapta com o clima tropical úmido. E que mais? Espero que vocês façam, certo? Segunda questão. Em sua opinião, como está, em geral, a situação da vegetação brasileira? Como é que você acha que está a vegetação brasileira, do Brasil? Será se está tendo desmatamento? Será se a gente está fazendo reflorestamento? Será se a gente está cuidando da nossa vegetação? Vocês vão recortar e colar no caderno de vocês os tipos de vegetação, depois caracterizar cada um deles, certo? Vocês vão colar a vegetação: Floresta Amazonas, Mata dos Caucais, Mata do Araquária, Campos ou Pampas, então, Pantanal, os mangues, a caatinga. Você vai recortar as figuras, cortou, explicou a característica dela, certo? Querendo rever essas aulas, nossas aulas estão lá no nosso canal www.escolapequenoespaço.com.br. Querendo rever quantidade de vezes, acesse nosso canal lá no livro de você, da página 81 a 83, tem um exercíciozinho com esse conteúdo. Lá no livro de vocês também tem todo esse conteúdo da página 75 a 80. Então, tem dúvida? Vá no livro, acesse nosso canal novamente, assista nossas videoaulas, que você vai tirar todas as suas dúvidas. Então, aqui a tia se despede com um beijo, um abraço, até a próxima aula.